Bom dia a todos. Eu, como sou um repetente Não se ouve? Mas não é culpa minha, acredito. 1, 2, está. Estava a dizer-lhes que bom dia e a agradecer a paciência porque sou um repetente nas organizações da ACES. Deve ser também uma prova de caridade da organização e do António Pinto Leite em particular. Eu tenho que começar por uma explicação. Eu estava a ouvir o Nuno Amado a apresentar o painel e quando chegou a minha vez dele me apresentar, basicamente o que ele disse é que eu era um advogado cozinheiro goloso. E torna difícil com esta apresentação perceber o que é que eu posso aqui dizer sobre este tema. E julgo que era essa partida que ele me queria pregar, porque um advogado cozinheiro goloso é como acontece nos jogos de canasta, quando dobra por bestões, a atração pela matéria e a ligação à matéria. Neste caso, o que ele queria subtilmente insinuar é que uma ligação à matéria é de tal maneira triplicada por esta tríplice qualidade que ele não sabe bem o que é que eu vou daqui dizer. Mas e por isso eu precisava de uma explicação. É que eu, além disso, além dessas coisas todas, das quais me orgulho, e suponho que o Nuno Amado nunca ouviu falar no apostolado da mesa, mas é uma coisa que existe. Eu queria lembrar ainda que eu fui administrador executivo da Sonaicom durante 10 anos e que tenho ainda o pelouro da sustentabilidade e da ética e da aplicação do código de conduta, e talvez assim eu fique mais equilibrado para me reconhecerem alguma legitimidade. Bom, a perspectiva que há SES, que aliás é um bocadinho diferente do que ali está, não é o amor ao próximo, já vamos ver porquê é que não aceitaria exatamente assim, é o amor como critério de gestão, porque é que é uma perspectiva muito aberta, porque desafiadora, quase chocante, é muito aberta porque nós lembramos logo várias coisas. Os gestores das grandes empresas são os ricos do nosso tempo, os poderosos do nosso tempo, e portanto como é que se compatibiliza a relação com os outros e a relação com Deus, com esse poder e essa ambição terrena que nós vemos nos gestores. Era uma linha, era uma avenida. O outro tema poderia ser, também sabemos que os gestores das grandes empresas se tornam frios, ambiciosos, obcecados com o trabalho, e que, portanto, o estilo de vida típico, o clichê da vida do gestor de grande empresa, é claramente uma vida onde deve haver pouco espaço para Deus e para o próximo, até porque não o vê, não tem tempo para ver, quer o próximo, quer Deus. Mas eu suponho que o desafio do António Pinto Leite não era para eu perder tempo com estas hipóteses. Era para procurar aprofundar mais de que forma os valores cristãos podem interferir na vida, na gestão das empresas. O tema era muito desafiador, mas eu não pude, e coloca problemas realmente de credibilidade moral e de autoridade moral, mas eu não posso recusar ao António Pinto Leite especialmente este pedido. Tenho um livro à minha cabeceira, que leio várias vezes, se chama Deus e os Ricos. Não porque eu seja rico e preciso de estar sempre a ver o livro, mas porque a riqueza neste plano espiritual é uma coisa diferente da abundância de bens. E esse livro é todo feito à volta da interpretação de um quadro de Caravaggio, em que é o chamamento de São Mateus, que era cobrador de impostos, e da reação aparente das personagens desse quadro, e a luz a espiritualidade do António e a força interior do António lembraram também essa atração. É impossível dizer que não, qualquer coisa, sim, falar na ACES, sim, qualquer coisa, sobre o que quiseres. Vamos então entrar no tema.
Há um efeito comunicacional propositado que eu vi logo no tema, eu vi logo nas primeiras conversas com os jornalistas e no modo como os jornalistas começaram a tratar o tema. Nos tempos em que só se fala de valor ou de perda de valor, como é que se vai falar de valores e de amor? Num tempo em que se cortam salários, se cortam pensões, se aumentam os impostos, há desemprego, que espaço é que existe para o amor, se não vivemos todos num mundo de hipócritas. Mas a verdade é que este tema não é uma utopia, e esse é também um sinal dos tempos. Aquilo que a SES propõe é uma coisa tão básica que só realmente quem anda distraído é que pode ficar espantado com o tema, porque o tema basicamente é saber se é possível ser gestor de uma empresa deixando pendurada à porta os valores cristãos, a mundividência cristã, e depois regressar ao fim do dia a casa para rezando primeiro, antes de jantar, uma oração de ação de graças. E este tema é básico, quer dizer, não é especialmente um tema dos gestores, é também um tema dos gestores. Mas é também o tema do Carrasco, do Ministro das Finanças, da Sra. Merkel, dos governantes, dos guardas prisionais. É um tema, é de que modo, de facto, nós incorporamos os valores cristãos na nossa atividade profissional. Eu concordo que no mundo da economia esses valores cristãos parecem especialmente desadaptados. E esse é que é, e por isso é que as pessoas ficam espantadas. Aparentemente, os valores cristãos, sintetizados nesse tal amor, que é o amor mandamento sumário, ou mandamento primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, esse amor parece incompatível com o mundo da economia, o mundo dos negócios. O mundo dos negócios aparentemente é contraditório com o mundo do amor neste sentido de mandamento sumário. Há até uma certa crítica cristã aos modelos de economia que conhecemos, sobretudo no século XX e no século atual, no século XXI, sistemas, tanto o socialismo real como muitos aspectos do capitalismo real, em confronto com o homem. Há obras, há encíclicas, há obras até de Ratzinger, antes de ser Papa, sobre a economia de mercado e a ética. E, portanto, há evidentemente uma dificuldade em fazer com que uma moral baseada na fé entre numa economia que é baseada na matéria e na confiança. Parece contraditório um mundo de fé entrar num mundo onde a certeza e a confiança são coisas imprescindíveis. De facto, há um plano, parece-me que a proposta que nos faz a SES para discutirmos é uma proposta que nos obriga a discutir entre um plano coletivo e um plano individual. O afã do lucro, obviamente, pode impedir a visão de Deus. E para responder no plano coletivo, no tal plano coletivo, na tentativa de criar uma ética das corporações ou das sociedades, de que de facto ouvimos falar há pouco, surgiu o conceito de sustentabilidade. A ideia de que a empresa deve procurar uma harmonia na exploração do planeta, uma harmonia que tome em conta o meio ambiente, mas também as pessoas e a sociedade e uma certa perequação entre as gerações. E essa sustentabilidade, do meu ponto de vista, que o capitalismo passou a adotar, nos casos mais interiorizada, noutros casos como uma moda, essa sustentabilidade, do meu ponto de vista, não é suficiente critério para o amor como na gestão. A sustentabilidade
A ética é sobretudo uma coisa de pessoas e estes valores corporativos que, aliás, estavam profundamente descritos no Lehman Brothers e no Royal Bank of Scotland, códigos de conduta e de ética com uma profundidade e um rigor retórico que, de facto, nos faz espantar. Esses valores corporativos que hoje as sociedades têm não são suficientemente um critério de gestão nesta perspectiva do amor. Falta-lhes qualquer coisa. Em primeiro lugar, porque esta ética das empresas, esta ética corporativa, é uma ética utilitária. É uma ética organizada no interesse da própria empresa. Não é isso que a torna ilegítima, nem é isso que a torna desprezível, mas é uma ética criada pelo conjunto da empresa e fomentada pelos gestores e também pelos proprietários numa perspectiva utilitária. Eu olho, por exemplo, para os valores, para os chamados valores corporativos da Sonaicom, da Ótimos. Ambição, inovação, responsabilidade social, orientação para o cliente, orientação para o negócio, orientação para as pessoas. Sim, de acordo, mas quando depois cruzamos estes valores das empresas com aquilo que se exige aos colaboradores, que é responsabilidade, profissionalismo, empreendedorismo, confidencialidade, frugalidade, no sentido de utilização dos recursos de um modo contido e em benefício da empresa, compreende-se que, de facto, este sistema é criado para maximizar, tem obviamente um valor importante, mas é criado numa perspectiva utilitária. Essa perspectiva é útil para os stakeholders, é útil para os acionistas, é útil para a sociedade, mas essa perspectiva tem de ser utilitária, até por causa de uma crítica à sustentabilidade, que vem já de 1970, do Sr. Friedman, que diz o seguinte: entende, esta coisa da sustentabilidade é uma charlatanice. Porque, das duas, a empresa tem de procurar o lucro. Tem de procurar o lucro cumprindo a lei. E tudo o que seja fora disto coloca em causa a própria sociedade livre, o modelo da economia privada, porque um gestor que não é proprietário, obviamente não pode atuar critérios de responsabilidade social, começando a fazer doações a museus e a instituições privadas de solidariedade social e a mendigos que andam na rua, porque o dinheiro não é dele e porque não atua o seu próprio interesse, nem sequer pode atuar com esses meios a sua procura da salvação pessoal. E o Friedman chamava a atenção para isto. Vamos lá ver uma coisa. Se alguém é dono de uma empresa e quer fazer caridade, muito bem, mas não é uma empresa que tem. Não é uma empresa, é usar os seus bens através de uma empresa para fazer alguma caridade, ou filantropia, se preferirem. Agora, um gestor que é mandatado para conseguir resultados, obviamente que não pode livremente atuar um interesse, o seu próprio critério de como se distribuem os bens da empresa, que não seja na maximização, porque isso é introduzir um fator, digamos assim, político na condução e de algum modo ilegítimo, porque ele não é o dono desses bens, porque ele é mandatário da utilização desses bens, não pode, essa atuação não pode ser sem limites. E eu chamo o Friedman para aqui não para provocar a SES e o António, mas para mostrar que o que aconteceu é que a sustentabilidade, a partir daí, passou como valor corporativo, passou a ser justificada com um pilar económico. As empresas devem ser éticas, não deve haver corrupção, devem tratar bem os funcionários, devem ajudar a coletividade onde estão inseridas, devem proteger o planeta, não porque sejam instrumentos de filantropia, mas porque é bom para elas.
Quer dizer, hoje a sustentabilidade tem um vetor económico que é absolutamente imprescindível, e que é medir as ações relacionadas com a sustentabilidade pelo critério do interesse da empresa. Não o interesse do curto prazo, claro, mas o interesse a longo prazo. Mas é uma perspectiva utilitária. É bonito, são valores bons, mas é ainda uma perspectiva utilitária. Uma perspectiva útil. Eu devo dizer que eu era um advogado e político. E um advogado e político tem os vícios normalmente opostos aos chamados valores SONAI. Eu, quando cheguei à SONAI, tinha os piores defeitos do ponto de vista da SONAI. Que era o quê? Falar de coisas sem saber delas, ser pouco rigoroso. Eu lembro, por exemplo, deixem-me que lhes conte, que uma vez falava com o Paulo Azevedo e tinha tido uma reunião com um ministro e disse-lhe, e então como é que foi a reunião com o ministro? Perguntava-me ele. E eu disse-lhe, o ministro mandou-me passear. E ele depois contou isso no Conselho de Administração, dizendo assim, o ministro, já me contou o António Lobo Xavier, o ministro foi bastante desagradável, uma situação insólita, porque o mandou passear. Eu disse, calma, não, isso estou eu a explicar, é a minha cor. Então não me digas as coisas assim. E portanto, eu fui sempre, entrei, os valores do profissionalismo, do rigor, do foco, tornaram-me até uma melhor pessoa. Eu hoje posso dizer que sou uma pessoa melhor, mais cuidadosa com os outros, a ideia de que preciso de observar os outros e adaptar-me aos outros em certos aspectos, tornou-me uma pessoa melhor e, portanto, esses valores corporativos são todos muito úteis, mas não é exatamente o amor. A sustentabilidade, e por isso a sustentabilidade, para responder ao Friedman, passou a ser, sustentável, porque isso é útil para os stakeholders, nomeadamente para os acionistas. E vejam que, no ponto de vista do corporate governance, é tão grave um conselho de administração, ou, portanto, um conjunto de gestores que decidem o seu próprio vencimento e estabelecem prémios completamente loucos, é tão grave isso como um conselho de administração que decide que obras de arte compra, que museu financia, que instituições de solidariedade social apoia e que atividades políticas financia. É tão necessário haver um controle dessa matéria como um controle da própria remuneração. Não é possível cumprir cristamente o mandato de gestor se não se tiver em mente que a obrigação é uma obrigação que precisa de ser controlada e adequada aos interesses que servimos. E, portanto, esta ética corporativa, que é um compromisso com a empresa, está uns furos abaixo da ética de que o António fala. A ética do gestor, enquanto atuante dos valores cristãos, nesta perspectiva, sintetizados no amor, é uma ética que não é um compromisso com a empresa, é um compromisso com a melhoria pessoal, consigo próprio, com a santificação, e esse compromisso, obviamente, é completamente diferente do plano dos valores da sustentabilidade corporativa. Portanto, não tem uma perspectiva utilitária naquele sentido em que a salvação ou a contemplação de Deus, obviamente, é um prémio fantástico, mas não tem a perspectiva utilitária do vetor económico da sustentabilidade. O gestor de que o António fala, ou o conceito de gestor para que o António nos quer interpelar, é outro, não é aquele que cumpre apenas a lei. Os republicanos dizem muitas vezes a ética republicana é a lei. Não, para o cristão, obviamente não é a lei. Há várias formas de ser desonesto cumprindo a lei. É muito mais do que isso. Mas também não é, é muito mais uma questão de realizar o trabalho de gestor com uma perspectiva de valores cristãos,
cumprindo as suas obrigações, obviamente, e o seu mandato, mas vendo a Deus e aos outros na sua atuação diária, ou colocando Deus, se quiserem, e os valores cristãos na sua vida diária. E colocando essa perspectiva cristã na sua vida diária, não como um contabilista, um guarda-livros de valores, mas como um administrador de valores, no sentido da parábola dos talentos, como alguém que percebe que na sua missão de gestor há uma obrigação fundamental, que é demonstrar os valores cristãos, ou Deus, ou o amor, como quiserem fazer, através do exemplo e do magistério do exemplo. Num mundo onde, obviamente, isso é mais difícil. A última tentação de Cristo é a tentação que os gestores têm, sobretudo os das grandes empresas. Dar-te-ei tudo isto se prostrado me adorares. É difícil de resistir a isto e, portanto, o gestor, talvez, sobretudo das grandes empresas, está colocado perante uma tentação enorme de poder, de importância, de dinheiro, de resultados, e talvez seja mais difícil, e é com certeza mais difícil para ele, atuar esses valores que não pode deixar à porta. E essa atuação dos valores, podemos detalhá-las em casos limite, saber como é que se toma a decisão nos casos limite, não é só fazer aos outros aquilo que gostaríamos de fazer a nós. A sustentabilidade, como eu lhes dizia, não serve na mesma medida em que a filantropia não é a mesma coisa que caridade, e também não chega na atuação do gestor fazer aos outros como gostaria que nos fizessem a nós. É mais refinado do que isso, porque as pessoas são diferentes, é preciso ter consciência da diversidade, e eu, se fizer aos outros, àqueles que trabalham comigo, exatamente aquilo que eu queria para mim, várias vezes faço coisas erradas e coisas onde o amor está ausente. Somos todos diferentes, e justamente compreender a diversidade dos outros e o modo como o nosso eu se adapta aos outros é uma tarefa fundamental do gestor para atuar este amor na sua relação com os colaboradores, com os acionistas, com as autoridades, com os fornecedores. De modo que o que lhes queria dizer, por último, é que, de facto, este desafio é um desafio terrível, é uma proposta difícil, poucos, com certeza, se poderão gabar de a ter enfrentado com êxito, mas é o desafio de toda a nossa vida, sejamos gestores ou tenhamos outra profissão qualquer. Talvez aqui as coisas sejam mais difíceis, mas esse desafio do cristão, o cristão que não deixa à porta o seu tesouro, não deixa à porta do trabalho o seu tesouro, é um desafio que se coloca tanto aos gestores como a todos os outros, mas porventura num mundo com tão pouca ética, com tão poucos valores e com tantos desmandos neste plano, talvez seja este um dos domínios onde seja mais necessário hoje chamar a atenção para coisas banais que são normalmente desprezadas e que não nos deixam ver as coisas essenciais. Muito obrigado.